Plant Talks recebe agora João Irineu Medeiros. Ele é diretor da FCA, é a empresa que tem fabrica as marcas Fiat e Chrysler, né? E é uma das marcas líderes aí no segmento automotivo no Brasil. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o futuro dos combustíveis na frota de automóveis. João Irineu, muito obrigado por estar conosco aqui no Plant Talks. E eu gostaria de começar te perguntando como é que a FCA enxerga aí o futuro no curto prazo da eletrificação dos carros. Essa é a tendência, a gente ter carros elétricos aqui no Brasil? Inicialmente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui discutindo o futuro da matriz energética brasileira, né? Eu acho que antes da gente falar da eletrificação e aprofundando assim, na matriz energética brasileira, a gente acha que tem um diferencial competitivo muito grande em relação às outras regiões do planeta, que é a disponibilidade de biocombustíveis. E dentro dos biocombustíveis, o etanol acho que tem um papel fundamental e ele muito provavelmente vai surgir como uma solução de transição para um futuro da eletrificação. Quer dizer, a gente não tem que ter tanta pressa de discutir carro elétrico? Não, de maneira alguma. Eu acho assim, outras regiões importantes como a Europa e Estados Unidos tem já uma data marcada para um início de eletrificação do seu portfólio, um percentual bastante importante. Eu acho que o Brasil ele não vai passar por esse processo agora. Cidades como Paris, Londres já marcaram ali 2025, sim, 2030, né, como data limite para... 2025, Estados Unidos, 2020, a Europa, elas já vão contar com uma boa parcela da sua frota eletrificada. A eletrificação, eu digo, são aqueles veículos que têm um nível de alta voltagem de eletrificação, híbridos ou elétricos 100%. Mas a gente tem a felicidade de ter o etanol, que é um combustível renovável, né? Ele é praticamente 80% renovável em todo o seu ciclo de vida. E nesse aspecto a gente tem muito ainda para fazer com o motor de combustão interna funcionando com etanol. Levando em consideração que praticamente mais de 80% daquilo que a gente coloca em produção todos os anos, coloca no mercado todos os anos, são veículos flex e aproximadamente 30% dessa frota ela roda com etanol e os 70% com gasolina. Se a gente fizer uma aproximação matemática, uma simulação, a gente observa que a gente hoje, considerando o ciclo completo do etanol e usando 30% de etanol em relação à gasolina, a gente já tem aí aproximadamente os limites europeus de hoje. Sem fazer nada, nós já dar um próximo passo. Então, nós temos uma solução na mão que a gente precisa continuar desenvolvendo, aprimorando e otimizando para que ela seja mais eficiente com o tempo. Ser mais eficiente significa o quê? Melhorar a eficiência dos motores mesmo, da combustão, o motor a combustão, o motor a combustão, o flex, ele tem uma relação de autonomia da gasolina em relação ao etanol, onde o etanol é 30%, tem uma autonomia 30% menor do que o mesmo motor funcionando com gasolina. Então, nós precisamos trabalhar como indústria para poder reduzir esse gap, trazer a eficiência do motor rodando com etanol para próximo da gasolina. Um desafio importante, né? Assim como outros desafios que nós tivemos no passado com a introdução do flex, né? Porque até a introdução do flex o carro a álcool estava fadado à morte, né? Exatamente. E ao trazer uma tecnologia flex... Nós temos até um trauma do carro a álcool. Exatamente. Então, em 2003, ao trazer a tecnologia flex para o Brasil num custo competitivo, né? Adaptando a versão flex que existia nos Estados Unidos para a realidade do mercado brasileiro, eu acho que a gente reacendeu a chama do assunto etanol e a gente voltou a fazer em grande escala. Nós, como eu disse, mais de 80% dos veículos que a gente faz hoje, coloca no mercado hoje por ano, são veículos flex fuel. E a gente chegou num patamar de 30%, a gente estava 10% etanol, 90% gasolina. Com a introdução do flex, a gente chegou a 30% etanol e 70% gasolina. E o que a gente consegue vislumbrar aí num prazo curto? Aí, eu acho que no curto prazo, melhorar a eficiência do motor. Mas a gente consegue dizer assim, olha, em 2020
Essa eficiência vai melhorar em tantos por cento? Eu acho que ainda é cedo para a gente poder colocar um número, porque não existe um outro país no mundo investindo na melhoria da performance do motor etanol. Isso eu acho que cabe a nós. Nós somos os maiores interessados nessa melhoria, né? E a gente vai dar passos que eu acho que vão da ordem de 3%, 4% num primeiro momento, no curto prazo, mas a gente tem espaço aí para 5%, 7%, 8%, 10% de melhoria no médio e longo prazo. E depois um salto para a combinação do motor etanol com a eletrificação, né? Você colocou uma questão importante, quer dizer, nós somos talvez o único país investindo nisso. Sim. Do ponto de vista da indústria automobilística, que são indústrias globais, né, que trabalham com escala, nós não ficaríamos meio ilhados e isso não geraria um desinteresse da própria indústria? Eu acho que não. Eu acho que a gente chega no longo prazo na eletrificação. Eu acho que é inevitável. A questão é como a gente chega lá e quando a gente chega lá. Eu acho que nada mais justo para quem já está cumprindo uma parte do seu dever de casa, da redução da emissão de CO2, no conceito ciclo total do etanol. Eu acho que nós temos que usufruir desse benefício, o máximo que a gente puder. A gente vai chegar em limites tais, tão severos, onde a eletrificação vai ter que fazer parte do nosso cardápio, do nosso portfólio de produto. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser uma eletrificação combinada com etanol, que pode ser o fuel cell à base de etanol, que seria o melhor dos mundos para a gente, né? Para quem já tem a plantação de etanol, a produção de etanol, a cadeia de distribuição de etanol, abastecer um carro com etanol e funcionar esse carro de forma elétrica, eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Sem dúvida. Então, a gente precisa ir construindo esse processo, ele não é um processo rápido, para que a gente esteja preparado para esses saltos no longo prazo. Nós já vimos alguns protótipos dessa tecnologia rodando, sim, inclusive aqui no Brasil, não era da FCA, mas a FCA está investindo nesse modelo também, claro que olhando num prazo mais longo. Sim. Sim, a gente investe intensamente na melhoria da eficiência do motor etanol. E uma vez que a gente melhora a eficiência do motor etanol, quando a eletrificação entrar combinada, você já tem um motor otimizado para funcionar com a eletrificação. Então as coisas estão conectadas, né? É uma questão de investir e de tempo. Essa é uma visão da FCA ou você acha que é uma visão hoje da indústria como um todo? Ou é particular da FCA? É uma visão da FCA. Não, eu sei, mas você acha que as outras montadoras compartilham, de certa forma, eu acredito que sim, porque dá tempo ao tempo? Eu acredito que sim, porque existe uma preocupação global na redução do CO2. E a gente sabe que o Brasil tem um mercado de 3 milhões, 3 milhões e meio, que seja 4 milhões, é um mercado importante no contexto mundial. E de carros de custo relativamente baixo. Então nós temos um desafio onde a eletrificação passa a ser um impedimento para a gente poder evoluir. Porque o custo da eletrificação ainda é muito alto. Então acho que as outras empresas também estão preocupadas com essa passagem, com essa transição. A FCA já vem trabalhando há muitos anos, por exemplo, com Itaipu, né, em protótipos também de carro elétrico. Já tem carros elétricos, sim, rodando, né, dentro dessa parceria. Eles já estariam prontos para ter uma escala comercial mais... Não. O custo do carro elétrico é muito alto, $6 mil, $7 mil uma bateria. Ele teria espaço num programa de incentivo, um programa governamental, um programa maior, onde houvesse incentivo para a aplicação da tecnologia. E em aplicações específicas, né? Em função da autonomia, da necessidade de ter o tempo de carga da bateria, ter disponibilidade. Então você precisa de infraestrutura, precisa ter incentivo, porque o custo é elevado, e aplicações específicas, talvez para grandes centros, para nichos de transportes públicos, aplicações de delivery dentro de um grande centro urbano. Talvez sejam essas talvez as primeiras etapas que a gente vai passar por elas no futuro. A lógica seria o transporte público, né? Que também é acho que o principal emissor, aí, proporcionalmente, evidentemente, sim, ao tamanho da frota. E pelo tempo de uso, né? 24 horas por dia, né? Uso intenso, uso intensivo, está passando pelas grandes vias onde o nível de poluição é maior. Então esse talvez seja o caminho mais curto, né, para a utilização da eletrificação. Você acha que o
dentro desse cenário de eletrificação da frota, nós vamos ter vários modelos diferentes convivendo, conforme a região, a indústria está preparada para operar dessa maneira? Essa é a dificuldade que nós estamos vendo hoje na Europa e nos Estados Unidos. Quais modelos eletrificar e como comercializar esses veículos? E qual é a aceitação que o cliente vai ter dessa frota eletrificada? Será que os volumes vão ser os mesmos? Então esse é o desafio que os nossos colegas estão passando agora nas outras regiões. E são regiões que não têm a mesma opção que nós temos hoje. Mas as nossas opções, elas não são exportáveis, junto com o etanol, por exemplo? Veja bem, não teria assim como a gente tem países ricos ou regiões ricas que já estão no estágio de eletrificação e não podem contar com etanol para poder equilibrar esse portfólio de produto, existem países em desenvolvimento que vão ter que cumprir também com requisitos de emissão de CO2. Eu acho que o Brasil tem a oportunidade nesse aspecto de exportar tecnologia para esses países em desenvolvimento. Nós fracassamos na tentativa de exportar o modelo Flex. Por que nós fracassamos? Eu acho que foi um problema de comunicação, ou mesmo do próprio país não apostar devidamente nesse modelo? Eu acho que o marco regulatório de outros países vai definir a necessidade da tecnologia. Ou seja, países em desenvolvimento que têm que cumprir com um objetivo de redução de CO2, que não podem eletrificar a sua frota, vão ter à disposição a tecnologia do etanol e do flex. Eles poderiam importar, seria sempre mais barato do que eletrificar uma frota. Então acho que essa é uma oportunidade interessante. Né? E mesmo como alternativa, por exemplo, hoje a gente sabe que muito da energia elétrica produzida hoje em outros países, tem fontes fósseis, né? Como carvão, são poluentes, né? na origem, eles emitem também. Então a eletricidade não significa emissão zero. O etanol não poderia também ser uma alternativa energética para esses países como um produto de exportação, inclusive de tecnologia? Se a gente faz uma matemática assim, relativamente simples no ciclo completo do etanol e o ciclo completo de um carro eletrificado, tendo uma fonte suja de geração de energia elétrica, a formação de CO2 seria equivalente. Então, poderia sim o etanol ser uma solução para aqueles hoje que têm uma eletrificação cuja fonte de energia elétrica é suja. Essa é uma questão realmente... Agora, não é só falar que existe um balanço de CO2 entre os dois, eles são competitivos. A gente precisa também ter uma forma de levar o etanol até lá, porque muitas dessas regiões não tem como plantar o etanol, colher o etanol, como nós temos, com o mesmo nível de produtividade que nós temos. O Brasil, este ano, regulamentou o RenovaBio, um programa aí de incentivo aos biocombustíveis. Como é que ele pode impactar na indústria e até numa visão, como nós estamos falando, de transformar o etanol num produto de exportação? Eu acho que ele traz a oportunidade de aumentar a disponibilidade do etanol e, como eu estava dizendo no início, 30% do etanol, 70% da gasolina nos coloca numa posição competitiva. É óbvio que a gente chega a 40%, nós vamos fazer aí os limites de CO2 que a Europa vai fazer em 2020. Então, sem mexer na tecnologia, simplesmente aumentando o uso do etanol na relação 40-60, isso já nos colocará numa posição competitiva com a Europa em 2020. Quer dizer, a gente pode ser otimista de que temos tudo para cumprir, pelo menos as metas aí do Acordo de Paris. Sim. Mas veja bem, isso não impede a gente, isso realmente vai continuar desafiando a indústria automobilística a investir na tecnologia, porque nós precisamos motivar o cliente, não só através do RenovaBio, mas motivar o cliente final, não só o distribuidor e produtor, mas o cliente final a optar mais pelo etanol do que pela gasolina. Nós não estamos falando em substituir 100% o etanol, a gasolina com o etanol, mas aumentar o uso do etanol em relação à gasolina. E através da melhoria da eficiência do motor, a gente consegue... Isso é um papel da indústria? Eu acho que... Veja bem, se a gente voltar em 2003, a indústria assumiu o protagonismo de colocar o flex em produção.
E foi o Flex que trouxe o etanol, que era uma relação 10,90 em relação à gasolina para 30,70 hoje. Certo? Então, a gasolina, eu acho que a indústria automobilística precisa assumir também seu papel. Ele precisa ser dividido, né? Governo, através da regulamentação, RenovaBio, Inovar, Rota 2030, a indústria, os produtores. Eu acho que é todo mundo trabalhando junto para a gente poder... Evidentemente que a indústria é muito pressionada pelas questões ambientais envolvidas aí no uso do automóvel. Né? Sim. Talvez por isso também ela tenha que ser protagonista, quer dizer, para que não aconteça com ela o que aconteceu, por exemplo, com a indústria de cigarros. Sim, imagine se a gente não tivesse o etanol hoje e tivesse, através do Acordo de Paris, a gente assumiu o compromisso em reduzir em 43% as nossas emissões até 2030. Imagine se a gente não tivesse o etanol. Qual é o esforço que a gente deveria fazer de hoje até lá para poder fazer essa redução de 43% das emissões de CO2? A eletrificação ia chegar bem mais cedo, certo? Ainda bem que nós temos o etanol. Então, vamos otimizar ao máximo o uso do etanol. Bom, a gente está gravando essa entrevista hoje, dia 29 de outubro. Ontem foi o segundo turno das eleições, nós temos um novo presidente eleito. Vocês acreditam que existe algum risco para programas como o RenovaBio ou a Rota 2030 em função de uma mudança política? Ou porque esses programas estão devidamente compreendidos aí para os diferentes setores? Acho que a competitividade, você tocou nesse ponto já durante essa nossa conversa, a competitividade do nosso produto em relação ao produto que está sendo comercializado lá fora. É inevitável que a gente tenha que evoluir. E para evoluir, os regulamentos se tornam mais severos. Nós estamos na Rota 2030, que tem segurança veicular e eficiência energética, que toca profundamente a redução de emissão de CO2, estão diretamente relacionados. Em paralelo, nós temos o PROCONV, que são as emissões pelo escapamento. Nós estamos numa nova fase, planejando uma nova fase. Esses programas estão alinhados. Então, nós temos um salto em 2022, temos um segundo salto em 2027. É inevitável que a gente tenha um produto. Um dos objetivos desses programas é alinhar o produto brasileiro com o produto global. Então, nós temos que alinhar, não significa que nós tenhamos que copiar. Né? Nós temos que alinhar um olho lá fora, competitividade, e um olho aqui dentro do mercado, na nossa matriz energética. Esse é o nosso desafio no momento. Então, acho que não tem retorno. Né? Bom, para finalizar, a nossa pergunta que não tem muito a ver com a questão energética, mas com a questão de mercado. Qual é a expectativa de vocês da FCA para o próximo ano, agora já com um horizonte um pouco mais claro, em relação ao tamanho de mercado, a venda de veículos? Nós podemos prever um crescimento aí para 2019? O crescimento ele já vem sendo estudado já há algum tempo, é um crescimento lento, mas consistente. A gente acha que é um crescimento sustentável. Então, a gente está muito otimista nesse aspecto. A gente não acha que vai acontecer nada assim de muito diferente daquilo que é uma subida gradual e sustentável. Essa é a nossa expectativa. Tá bom. Muito obrigado, João Irineu, pela presença. Tá, muito obrigado. Eu que Prazer, agradeço.